Ora bem, então eu vou falar de alguns dos trabalhos que nós temos feito no nosso laboratório sobre contaminantes que resultam do processamento térmico dos alimentos. E, na sequência do que foi falado anteriormente, portanto, uma das preocupações realmente com a alimentação tem a ver com o aparecimento de cancro, até porque nós sabemos que cerca de 1/3 dos cancros que aparecem estima-se que sejam relacionados com a alimentação. E isto de várias formas, como nós já vimos, mas gostaria de realçar no que respeita, por exemplo, à produção, a presença de pesticidas, de antibióticos, compostos que surgem durante o armazenamento, micotoxinas, e também aqueles que nós às vezes nos esquecemos que têm a ver com o processamento térmico dos alimentos. Não adianta nada nós escolhermos alimentos muito saudáveis se depois não os soubermos cozinhar de forma mais adequada. Porque realmente há vários compostos que se podem formar e que resultam de processos menos adequados de confecção desses alimentos. Eu vou só referir aqueles que temos visto. Os compostos são dos mais potentes mutagénios que são encontrados nos alimentos cozinhados. E atenção, quando eu falo dos alimentos cozinhados, claro que cozinhar os alimentos é importante por segurança alimentar, para os tornar mais saborosos. Agora, realmente, estes são alguns dos compostos que se formam quando nós, principalmente, atingimos elevadas temperaturas. As aminas aromáticas heterocíclicas formam-se em alimentos ricos em proteínas. Carne, peixe, por exemplo, cozinhados a temperaturas elevadas, ocorre a formação destes compostos. Está demonstrado que eles são carcinogénicos em roedores, levam ao aparecimento de cancro, de cólon, da mama, do fígado, e está associado em estudos epidemiológicos o consumo excessivo de carne mal passada com o aparecimento de alguns tipos dos cancros que eu mencionei, as aromáticas heterocíclicas. Porquê? Porquê é que têm quantidades? Porque facilmente no carvão se atingem temperaturas da ordem dos 280 a 300 graus, principalmente se o alimento estiver muito perto da fonte de calor. Nós, neste estudo, tentamos ser moderados, portanto não pusemos muito próximo para não termos teores muito altos, pusemos aquilo que nós achamos que era um bife entre o médio passado, portanto não... E foi comparar diferentes tipos de carvão, porque se estivermos atentos, agora no mercado há o tradicional carvão vegetal, mas também há carvão ecológico, por exemplo, carvão ecológico de casca de coco. Portanto, nós fomos ver se haveria diferença, se seria tudo igual. Então, tínhamos que padronizar, pusemos à mesma temperatura. A distância da grelha era variável, da grelha até à fonte de calor, mas mantivemos a temperatura de 200 graus. E experimentamos com carvão tradicional e com carvão ecológico, tal de casca de coco. E verificamos que realmente, no caso da carne, com os dois tipos de carvão, mantendo constante a temperatura, não havia diferenças significativas. O que nós achamos um resultado aceitável, era de esperar a mesma temperatura, não haver diferenças significativas. O que verificamos no caso do salmão, escolhemos o salmão por ser um peixe muito rico em gordura, a gordura com o calor facilmente cai para baixo, para a fonte de calor e forma chama. No carvão tradicional formava-se muita chama, no outro carvão não. A gordura caía, mas não se formava chama. Então nós fomos ver se nesse caso, nesse alimento, haveria diferença. E verificamos que sim. Embora a temperatura fosse a mesma, nós controlávamos a temperatura, mas quando caía gordura, aí era impossível, não é? Pusemos a distância, uniformizamos no início, mas depois havia sempre oscilações no caso do carvão vegetal. E isso reflete-se, nós obtivemos valores, no caso da amina mais abundante, valores cerca de metade e que foi uma diferença estatisticamente significativa. Ora, quando nós falamos em carvão, em grelha, em alimentos no carvão, o que nos vem à ideia logo não são as aminas aromáticas heterocíclicas, mas são os PAS, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Também é outro dos compostos que nós temos vindo a estudar no laboratório. Nas mesmas amostras, no mesmo estudo, nós fomos ver a influência do tipo de carvão na composição em PAS, na carne e no peixe que estava a ser grelhado. Todos nós sabemos que estes compostos são contaminantes ambientais, nós estamos expostos a eles de diversas formas, mas realmente os alimentos ou fumados ou grelhados podem ser fontes importantes quando eles estão principalmente em contacto com chama direta, que é o que muitas vezes acontece no caso dos alimentos grelhados. Então, nós fomos ver as quantidades, portanto, existe uma grande variedade de PAS nos alimentos,
Há 16 que são aqueles que são, devido às suas características genotóxicas, aqueles a que se atribuem, a que causam maior preocupação. Eles têm vindo ao longo dos anos, como eu pus ali, por várias entidades internacionais a serem mencionados, a preocupação que tem que ver com esses compostos. Nós procuramos encontrar esses 16 compostos. Os que encontramos foram os que aparecem aqui na tabela e, como podemos ver, as concentrações encontradas são da ordem de grandeza daquelas que nós tínhamos para as aminas aromáticas heterocíclicas. Quando fizemos o doseamento em amostras tanto de carne como de peixe assadas no carvão, também com os dois tipos de carvão, verificamos que realmente o conteúdo em gordura do alimento, o facto de estar mais ou menos próximo da fonte de calor, o tipo de carvão influenciava a formação destes compostos. E é possível reduzir a formação destes compostos se nós grelharmos nas mesmas condições as amostras, mas com um carvão que faça menos chama, ou seja, que não se atinjam, mesmo que seja momentaneamente, temperaturas muito elevadas.